Olá pessoal, bem-vindo a mais uma dica do site www.dicarj.com. A dica de hoje, pessoal, é sobre o storage da D-Link, o 320L. Ele é um storage de baixo custo, ele custa na faixa de 400 e poucos reais. Na data de hoje, ok? Ou seja, setembro de 2015, você consegue adquirir esse storage nessa faixa, ok, pessoal? Até 500 e poucos reais. O título, conforme vocês podem estar observando, o storage da D-Link 320L vale ou não a pena? Eu já tenho esse storage já há mais de um mês, eu sou um usuário avançado em rede. A minha rede da minha residência é toda estruturada em gigabit, ou seja, totalmente cabeada em gigabit com cabeamento Cat6. Meu switch é gigabit, minhas placas de rede dos meus computadores são gigabit. Então assim, vou mostrar para vocês na prática algumas coisas interessantes que na época que eu fui adquirir esse storage, ou seja, há um mês e pouco atrás, eu não tinha, enfim, não consegui realizar uma pesquisa tão boa, porque eu não consegui ter muitas informações, obter muitas informações na internet, pelo menos não as informações mais avançadas a respeito desse storage. A pergunta a respeito se ele vale ou não a pena, pessoal, eu já posso responder agora, eu não preciso nem realizar os testes para responder. Ele vale muito a pena. Por quê? Tem muita diferença do storage mais profissional, enfim, esse storage da D-Link ele pode suportar. Eu vou responder aos poucos essas perguntas para vocês de acordo com os testes que eu vou realizando, ok? E vou mostrar para vocês e vou provar também algumas coisinhas que eu gostei muito do storage e outra que eu gostei que me deixou, outra que eu não gostei tanto, que me deixou um pouco insatisfeito com este storage. E aí você compara, você vê. Posso utilizar, já respondendo a primeira pergunta, posso utilizar na minha empresa? Sim, você pode utilizar na sua empresa. Agora, lembrando que hoje em dia, quando você tem um grande volume de máquinas salvando no mesmo local, ou no seu servidor de arquivos, ou no storage de baixo custo ou não, você precisa pensar sempre na velocidade gigabit. Você não cabe mais hoje em dia com Live Migration, quem utiliza máquina virtual, com cluster, enfim, com máquinas salvando um grande número de arquivos, ainda mais hoje em dia que você tem uma cópia com um número de arquivos muito alto, você ter redes 10/100. E eu vou mostrar na prática isso para vocês, pessoal. Sem mais delongas, eu vou fazer o seguinte, eu já vou começar alguns testes iniciais de cópia de arquivos, e antes vou entrar aqui no meu... Vou dar aqui um login, ok? No meu NAS, ok? Vamos lá, no meu storage. Lembrando que eu coloquei um IP fixo nele, um IP estático na rede. Então ele está configurado com IP estático. Minha função não é explicar para vocês, ok, como funciona o storage, porque ele é muito básico, ele é muito simples. Eu vou simplesmente mostrar justamente o que um usuário avançado gostaria de descobrir. Primeiro, as características bem interessantes dele. Você pode utilizá-lo como servidor de multimídia, então você acessa das suas TVs, que são Smart TVs, você acessa o storage, acessa as pastas, acessa os vídeos, então você consegue acessar enfim, um filme que você quer assistir, você assiste nas TVs de casa, que também é bem bacana, então você deixa ele como uma central multimídia. Os arquivos P2P, ou seja, os arquivos torrent, você consegue copiar para ele e aí ele já baixa também. Então, enfim, você consegue até acessar o teu storage remotamente, copia, deixa copiando, ou seja, você quer acessar ele da rua, já deixar um torrent sendo copiado, e à noite quer assistir? É possível. Então também é muito bacana, também é uma função bem interessante, também para usuário um pouco mais avançado. Eu quero mostrar também uma característica que quando eu procurei saber, eu achei pouca informação a respeito dele. Eu vou abrir aqui a informação dele. Olha, por exemplo, a temperatura que a gente está. Hoje, aqui no Rio de Janeiro, capital, está fazendo bastante frio hoje, ok? Aqui no Rio de Janeiro. Então, assim, obviamente, se comparado a outras temperaturas no país, aqui está até calor, mas para o carioca está uma temperatura bem um frio, então tá uma temperatura de 20 graus, um pouco menos. Então você pode observar que esse meu storage está no meu escritório, então ele está fazendo aí, ele está com uma temperatura de 45 graus, então você vê que é uma temperatura bem alta. O ideal é que o storage fique sempre bem ventilado. Então, se você pensar que para 2 HDs, atualmente eu estou com 2 HDs nele, eu estou com um SSD e um HD de 3 teras, não é minha formação original, normalmente eu trabalho com 2 HDs de 3 teras nele.
Vou abrir aqui o Hard Drive Info para mostrar para vocês. Tá vendo? Eu tô com um HD a 43 graus trabalhando, que é um HD de disco, velocidade de 7.200 rotações por minuto. Então um HD de desktop comum está trabalhando a 43 graus Celsius, ok? E eu tenho um HD de memória que ele está trabalhando aqui informando a 0 graus, realmente é incomparável. Quem trabalha com HD SSD sabe que em termos de temperatura, velocidade, enfim, é incomparável realmente um HD com o outro, ok? Mas por que eu coloquei um SSD aqui? Ah, vale a pena usar SSD em storage? A resposta é não, e eu vou provar para vocês na prática que não vale a pena trabalhar com HD SSD em storage. Ainda que você tenha muito dinheiro para poder comprar um HD SSD gigante para colocar no storage, não vale a pena, ok, pessoal? Você não vai conseguir utilizar toda a velocidade gigabit nesse D-Link, ok, pessoal, 320L. Você não vai conseguir, se não atingir toda a velocidade gigabit. Eu vou mostrar na prática para vocês. Vamos lá. Já mostrei aqui algumas configurações. O bacana dele também para usuário avançado. Eu vou mostrar aqui que é possível você fixar, obviamente, o endereço IP. É possível você também modificar a velocidade. Então eu posso colocar 10/100 ou colocar gigabit. Também é bem interessante, como a minha rede é toda gigabit, eu estou colocando aqui em gigabit. A respeito das contas, é possível você criar usuários e grupos, pessoal. Aqui eu tenho alguns usuários, eu tenho o meu usuário aqui, Vinícius, e tenho também, se eu quisesse criar, eu poderia criar aqui também alguns grupos. Como está dentro da minha casa, eu já tenho também um servidor de arquivos próprio, eu estou utilizando esse storage mais para gerenciar algumas funções, ok? Então não estão todas as funções aqui, então eu não criei grupos, mas você pode sim trabalhar com aquelas permissões, as famosas permissões NTFS. Quem já trabalha com servidor sabe do que eu estou falando e sabe o quanto é importante você criar usuários e grupos para você poder justamente controlar esses usuários e controlar as permissões NTFS. O mais bacana que eu achei desse storage é um storage que te permite criar cotas. Então eu já até startei o serviço aqui de cotas. Eu poderia vir aqui, por exemplo, eu já coloquei aqui uma cota do usuário Vinícius. Ou seja, para o volume 1, que é meu HD de 3 teras, ele pode salvar a quantidade de arquivos aqui ilimitados, ou seja, até lotar o HD. E, no entanto, no volume 2, que é um HD de 128 GB SSD, eu botei apenas 100 MB, ok? Então esse usuário só pode salvar 100 MB. É bem interessante porque eu tenho todas aquelas opções de controle NTFS. Então eu posso fazer com que o usuário somente tenha acesso à leitura, somente tenha acesso que ele tenha acesso à leitura e à escrita, ou que ele não tenha acesso. O bacana é que eu posso dar acesso negado para esse usuário ou para um determinado usuário, que também é muito interessante. A respeito dos compartilhamentos, eu já tenho aqui uma série de compartilhamentos que eu criei, ok? É bem interessante você criar os seus compartilhamentos, e quando você cria um compartilhamento, já até criei aqui um compartilhamento teste, mas você pode selecionar um ou mais diretórios do seu storage, ok? E aí você simplesmente seleciona o diretório, vai dando esse diretório aqui em específico, ele já está criado. Eu vou criar aqui um novo diretório só para mostrar para vocês como teste. Olha que interessante, ele já mostra aqui, ó, todas as contas podem ter acesso ou somente um usuário específico pode ter acesso. Se você bota aqui um usuário específico, eu já mostro aqui, ó, que esse usuário pode ser só leitura ou escrita, ou acesso negado. Vou dar aqui um acesso negado para o Vinícius, por exemplo. Vou dar um next. Vou dar um next aqui novamente. Next mais uma vez, algumas opções interessantes. E aqui algumas opções também bem bacanas, inclusive a opção de FTP. Se eu quiser eu dou um next, posso botar aqui FTP via acesso de leitura ou acesso de leitura escrita. Não é o meu caso. Tá aqui, ó, perfeito. E eu vou mostrar para vocês que isso é feito na prática, ok, pessoal? Ele é bem prático, ele é rápido. Tá vendo? Ó, terminou, já compartilhou, eu já estou tendo acesso na rede. Vamos lá? Vou mostrar aqui para vocês, vou abrir aqui minha rede. Perfeito, servidor 1, servidor 10, ok, são minhas máquinas, ok, servidor 1, servidor 10, servidor 2. São 3 máquinas minhas que eu tenho em casa que estão ligadas. O servidor 1 é meu controlador de domínio, meu servidor 2 é meu servidor de arquivos, meu servidor 10 é minha máquina atual que eu estou utilizando agora, mostrando para vocês, realizando a gravação desse vídeo. Vou abrir aqui o meu storage, tem aqui a minha pasta 1, no qual ele está pedindo aqui, ok, as minhas credenciais. Para o usuário Vinícius, ele negou. Então, se eu entrar aqui com as credenciais do usuário Vinícius, vamos lá.
Vamos lá. Vou tentar entrar aqui com as credenciais do usuário Vinícius. Perfeito, ó, não está acessível, ou você não tem permissão para usar esse recurso da rede. Então, no entanto, eu deixei acessível para o usuário Vinícius e para todos os usuários exatamente essas duas pastas. Uma com HD de 3 teras, que agora a gente vai começar os nossos testes, ok, pessoal? Vou minimizar. E outra pasta, vou abrir aqui do meu storage, do meu HD, SSD. O que eu vou fazer agora, pessoal? Agora a gente já começa aqueles testes um pouco mais avançados para um usuário mais avançado que quer ter uma rede gigabit em casa. Se você tiver uma rede 10/100 na sua casa e você quer ter o storage, enfim, você pode. Mas você sabe que você vai estar limitado àquela cópia de 10, 11 megabytes no máximo por segundo. Se você acha que essa cópia te agrada, enfim, vá em frente. Mas eu acho muito ruim você trabalhar 11 megas por segundo. É quase uma velocidade de internet hoje em dia. Quem tem 100 megas em casa sabe que você já consegue atingir isso. 10, 11 megabytes por segundo, ok? Então vamos lá. O que eu vou fazer? Eu vou pegar primeiro esse arquivo aqui, filme 1, que é um arquivo de 3.53 GB, e vou copiar para minha área de trabalho aqui. Estou copiando do meu storage. Olha a velocidade, pessoal. Você vai ver que ela acaba flutuando entre 30 até 60 e poucos megabytes por segundo. Então o pico é 60 e poucos megabytes por segundo. Então eu estou com HD SSD na minha máquina. Estou copiando de um HD de 7.200 rotações por minuto. Isso foi uma das coisas que me deixou um pouco assim intrigado, né? Eu falei, poxa, será que é a velocidade do HD que está realmente influenciando nisso, nessa velocidade da cópia? Será que é isso? Eu acho, por exemplo, essa cópia muito baixa. Quando você pensa, poxa, 60 megas está excelente. Não, está muito ruim. Para quem vai fazer live migration, para quem está trabalhando de uma forma mais maciça, realmente você, nessa velocidade, você já tem uma perda bem sensível, ok? Vou fechar. Vou agora fazer a cópia do mesmo arquivo de um HD SSD. Você vai ver que ele vai fixar mais na velocidade superior, ok? Ele flutua menos para a velocidade de 30 e poucos, enfim, ele mantém uma velocidade maior, ok? Mas ele também flutua e atinge o pico de 60 e poucos megabytes por segundo, que também é muito ruim. Se você comparar, ele não é uma velocidade giga. Vou fechar porque eu não quero que finalize a cópia. Ou seja, eu não tenho uma velocidade de giga. Quando você pensa assim, você está tendo uma velocidade gigabit, ou seja, 1000. Não, você vai ver que com HDs SSDs, trocas entre HDs SSDs em rede gigabit, é uma troca de 113 e 114 megas por segundo. Eu estou tendo metade disso praticamente de cópia. Então assim, e outra, ele não flutua. Você tem uma cópia fixa de 113 e 114 megas por segundo entre HDs e SSDs. E entre HDs 7.200 rotações por minuto, você tem uma cópia de 93, 94 megabytes fixos também que não flutuam. Então você já começa a pensar, poxa, então o storage não é gigabit. Esse storage da D-Link 320L foi realmente esse aspecto que me deixou bem triste, saber que ele não está chegando perto do gigabit. Ele está batendo aí em torno de 700 Mbps no caso, né? Ou seja, eu estou batendo aí na faixa de 60 e poucos, não chega nem a 70 megas por segundo. Então estou tendo uma perda muito grande, de pelo menos 40 megas aí nessa perda, e é uma perda muito alta. Você pensar que está praticamente tendo 40, 50% quase de perda, é muita coisa, pessoal. Então o que eu vou fazer agora? Vou provar para vocês que o que eu estou falando é verídico. Como, pessoal? Vou acessar aqui, por exemplo, no meu servidor 1. Eu tenho uma pasta aqui no meu servidor 1, que já está com esse filme 10. Vou copiar, por exemplo, essa pasta do servidor 1 para cá. Lembrando que o meu servidor 1 está com HD SSD, pessoal. Olha lá, 113 e 114 sem flutuar, pessoal. Olha a diferença. Um arquivo de 3 GB, olha a velocidade que ele está copiando. Ou seja, 40 segundos ele praticamente vai copiar, ele vai terminar essa cópia. Se eu não fechar logo, inclusive, ele já termina. Olha a diferença, é uma diferença muito grande. O que eu vou fazer? O meu servidor 2, por exemplo, que é o meu servidor de arquivo da minha residência, ele está com HD de 7.200. O que eu vou fazer? Eu vou pegar um filme daqui, vou copiar para cá, e você vai ver que a cópia, olha, é 93, 94, ó, 93, 93, não flutua.
independente de se está indo para minha máquina, saindo da minha máquina para lá. Ou seja, eu estou tendo essa cópia, então eu deveria ter essa velocidade de 90 e poucos megas também no meu storage, e eu não estou tendo. Então isso foi um dos fatores assim que me deixou assim bem chateado no aspecto de perda de velocidade. Eu utilizo para muita máquina virtual, eu tenho muito HD SCSI instalado enfim, HD SCSI virtual, né, instalado no storage. Então assim, foram algumas considerações assim que eu achei um pouco chato. Agora, se você é empresário, se você tem na sua residência até 10 máquinas, agora se você é empresário, enfim, independente de quantas máquinas você tem aquele grande volume de informações sendo salvas, mas de qualquer maneira você já tem aquele controle em cima do usuário feito por um servidor, ou seja, aquele controle de cota, controle específico de triagem, que é muito importante você fazer a triagem de arquivos, para aquele controle NTFS que eu ensino no meu curso de servidor de arquivos, que você acaba restringindo alguns tipos de arquivo, ou seja, arquivos de filme, arquivos que não são relativos, que não são voltados para o ambiente de trabalho. Se você é um empresário e você tem já esse tipo de controle, esse storage da D-Link de baixo custo, porém um grande storage, eu gostei muito desse storage, ele vai te atender. Agora, se você tem um volume de grande porte, é uma empresa de grande porte, aí eu já acho que esse storage não te atende. É uma opinião minha, ok? Lembrando que eu sou um administrador de rede, já trabalho com rede há muitos anos, mas é a minha opinião. Eu acho que é interessante você adquirir um storage mais robusto. Mas de qualquer maneira, esse storage atende até empresas de médio porte, dependendo da quantidade de máquinas e dependendo, obviamente, como está estruturada a sua rede. Lembrando que eu mostrei para vocês que a diferença é muito grande de cópia. Se você acha que é suficiente para você, não, a 60 e poucos megabits por segundo a cópia, então está excelente. Esse teste era um teste que eu não tinha encontrado ainda na internet a respeito dele. Senão provavelmente eu teria buscado uma solução com uma cópia um pouco maior. Mas de qualquer maneira, como em todos os outros aspectos, ele me surpreendeu. Sendo como um ótimo servidor de multimídia, arquivo multimídia, enfim, eu de qualquer TV da minha residência eu acesso ele, vejo todos os vídeos, meus arquivos P2P, eu vou até mostrar um teste aqui para vocês bem bacana. Por exemplo, eu estou com 2 torrents aqui de 2 filmes, eu vou vir aqui, vou copiar esses 2 torrents, vou mostrar para vocês que eu posso baixar o torrent de qualquer lugar. Por exemplo, vou baixar aqui desse meu servidor 10, que é essa minha máquina atual. E vou fazer o seguinte, vou vir aqui no storage, vou vir aqui no P2P, você percebe que ele já tem aqui ele já cria uma pasta P2P, onde tem aqui os arquivos torrent, onde tem aqui também os torrents que ele está baixando atualmente estão como incompleto, e os torrents que foram completos. Óbvio que eu removo daqui, por isso que não apareceu nada, ok pessoal? Mas o que eu vou fazer? Eu vou copiar ou arrastar, enfim, tanto faz, botão direito copiar, botão direito colar. Vou colar. Você vai ver que se eu vier aqui e der um F5, ele sumiu. Por que ele sumiu, pessoal? Porque ele já identificou o torrent, já anexou o torrent lá e ele já vai começar a realizar aquele contato. Quem já baixa torrent sabe como funciona. Ele já vai começar a baixar o torrent. Então assim, se eu vier aqui em complete e ficar aqui dando F5, daqui a pouquinho, logo que ele se conectar aos seeders, ele já vai criar as pastas aqui de fundo, as pastas com os nomes dos filmes, ok? Então isso é bem bacana, porque ele já vai mostrar aqui pra gente aqui as pastas. Eu vou minimizar aqui, ok? Perfeito, ó, já está aparecendo aqui as pastas. Então, ok, já tenho aqui as pastas dos filmes criadas, são esses 2 filmes, perfeito. Eu já sei que ele já está baixando os filmes. Como é que eu faço para descobrir? Eu posso entrar aqui, por exemplo, O bacana é isso também, isso que eu ia falar para vocês. Ele desloga, ok, pessoal? Vou entrar como administrador. Ele desloga se eu ficar um tempo sem usar. Isso é por uma questão de segurança. Isso é bem interessante, para que ninguém de repente utilize sua máquina, caso você esqueça de se desconectar. Isso é bacana. Se eu vier aqui em P2P Downloads, você vai ver que ele está fazendo o download daqueles 2 filmes que a gente já tinha relacionado ali. Isso é bem bacana, por quê? Porque eu posso acessar esse storage de qualquer lugar através da internet, e ele já começa a baixar aqui o torrent, ok?
Ele já está baixando, já está tendo aqui um progresso aqui bem interessante, já está mostrando aqui a velocidade, está baixando aqui, por exemplo, numa velocidade de 5 megas por segundo, é uma velocidade bem alta. Eu, por exemplo, aqui em casa, nessa rede que esse torrent está ligado a uma internet de 70 megas. Então ele pode baixar até na faixa aí de uns 7 megas por segundo, ok? Então é bem rápido também a velocidade de download. Então a velocidade dele flutua bastante. Ó, já está com 4.5 megas. Lembrando que à medida que ele vai se conectando a outros torrents, ele vai aumentando a velocidade até chegar no pico de velocidade. Claro que o que é interessante disso tudo, pessoal, é porque você pode ter um controle total dos torrents também. Eu estou abrindo aqui os settings aqui para mostrar as características para vocês. É interessante também ele já apresentar uma das coisas que eu também não gostei muito, foi a respeito da lentidão. A diferença entre o DNS 320L Pro 320 é que no 320L a gente tem 512 MB de memória. E no 320, se eu não me engano, apenas 256. Então, a maior quantidade de memória, óbvio que beneficia e não fica tão lento, ok? A transição de telas. Você percebe que a transição da tela ela é um pouquinho lenta ainda nesse torrent, nesse storage de baixo custo, ok, pessoal? Então, quando você tem um storage mais robusto, você tem um storage com uma velocidade de processador melhor, com uma quantidade de memória superior, e aí com isso você consegue ter um acesso maior, mas nada que que apague o brilho, enfim, da quantidade de opções interessantíssimas que esse storage de baixo custo ele vem para realmente para privilegiar quem comprar esse torrent. Esse storage. Então vamos lá, pessoal. Tá aqui, ó, o P2P tá como enable, já está startado, ou seja, todos os dias aqui do mês aqui, ok, pessoal? Datas, horas, enfim, o que eu posso utilizar, né? Aqui aqui da nossa semana, o que eu posso utilizar. Óbvio que eu utilizo toda ela, então já está dando aqui um start toda ela. Então se eu quisesse eu poderia colocar aqui stop, né, enfim, e utilizar apenas aqui nos dias específicos, ok? Selecionava aqui os dias, ok? E poderia dar start, stop, enfim, start ou stop. Não é o meu caso, eu quero poder trabalhar enfim, todo o horário, todos os dias e todos os horários, para que ele faça o download, mas aqui é bacana que a gente pode controlar. Download automático, ok, tá aqui estão as portas, aqui ele vai continuar cedendo, né, o arquivo, né, servindo o arquivo até ele ser removido. E eu ainda posso configurar a taxa aqui de download e a taxa de upload. O -1 é ilimitado, ok, mas eu posso vir aqui e configurar, por exemplo, eu quero download para não atrapalhar, por exemplo, meus usuários, eu quero um download aí na faixa aí de, sei lá, 2000 kbps, a taxa de upload também, eu quero a taxa de upload de 400, 500 kbytes por segundo no máximo, não quero perder muito a taxa de upload, senão vai prejudicar muito meus usuários, né, da rede. Também é bem bacana, você também pode configurar aqui, ok? Então, pessoal, o que acontece? Esse storage, resumindo, ele é muito interessante. Eu acho que eu falei as partes mais avançadas. A minha função não é falar as partes básicas, ok? As partes que vocês já conhecem ou a parte que você de repente já tenha visto num outro vídeo do YouTube. A transição de tela eu estou clicando só para mostrar para vocês que tem realmente aquele atrasozinho. É um pouco chato esse atraso, não vou contar para vocês que é a melhor coisa do mundo, mas não é nada que mais uma vez que perca o brilho desse storage, ok? Vou fechar. Com isso, pessoal, eu fico por aqui. Eu já acho que já atingi o objetivo, ok, dessa aula, né? Enfim, desse demonstrativo. Para quem quiser comprar, a minha resposta se vale a pena ou não é que vale muito, inclusive. Para mim valeu bastante e eu acredito que vale até para empresas de médio porte e que estejam bem estruturadas. Vale bem a pena você utilizar esse storage. Ele fica ligado na minha residência 24 horas por dia. Então assim, é bem legal para quem esquenta, óbvio que esquenta. É barulhento? Não é barulhento. Também eu escutei na internet que ele era muito barulhento. Não, é um barulho assim bem aceitável. Para quem tiver na dúvida, de repente está com medo de comprar porque é barulhento, pode comprar sem medo algum. E eu acredito que eu tenha passado as informações mais avançadas para quem está na dúvida, principalmente a respeito de cópia, que é isso que interessa, ok? Então, pessoal, eu fico por aqui. Um abraço para vocês e até a próxima.